Aleluias, glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que privilégio, mas que responsabilidade. Eu estou aqui temendo e tremendo. De vez em quando eu vou ter que segurar aqui, mas é magnífico o momento de que nós sentimos, irmãos, que estamos fazendo a vontade de Deus. E eu creio e tenho convicção no meu chamado, daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E eu quase falei para o pastor Marcos, pastor Marcos, o senhor já pregou tudo que eu ia falar, eu acho que eu já posso ir embora. Deus confirma a palavra. Deus vai me trazer aqui, nesse altar aqui, só para confirmar o que já foi dito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu estou muito feliz, muito feliz. Muito feliz por estar aqui nesta casa, por estar aprendendo com cada um de vocês. Desde setembro do ano passado nós estamos aqui. E Deus, Ele colocou no meu coração um temor, irmãs. Eu preciso confessar isso aqui nesta noite, um temor tão grande, porque Deus, ele ministrava o meu coração que as mulheres desta casa, elas são especiais. Sim, são especiais. Vocês são mulheres de oração e isso tem me enchido o coração de uma alegria tão grande, mas tão grande, que eu ficava assim, aleluia, glória a Deus, eu estou no lugar certo então. Deus, Ele é maravilhoso e Ele me deu uma palavra voltada a um temor tão grande na vida de cada um de vocês, que adoram ao Senhor, que amam ao Senhor, que louvam ao Senhor e que oram no secreto, ora lá no seu quarto, fecha a porta e tem o seu íntimo com Deus. E eu fiquei maravilhada do amor e do zelo do Senhor, viu, mulheres? Por esta casa aqui. Você pode adorar o Senhor por isso? Adora o Senhor pela vida de quem está ao seu lado, que é uma mulher de oração e que ela é quem faz a diferença, aleluias, porque é a intimidade com Deus que vai trazer em nós esta graça, aleluias. Pastora Dani, sem palavras, como eu aprendi a amar essa mulher. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite, viu? Me sinto muito honrada. Pastor Marcos, a liderança desta casa. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tive um tempo para buscar da parte do céu uma palavra para esta noite. Um mês buscando, orando, Senhor, a palavra. Senhor, uma palavra. Senhor, atua. Porque se fosse para mim escolher, eu até escolheria. Essa aqui dá certo, essa daqui é boa, essa daqui também é muito boa. Mas o Senhor estava em silêncio, Ele não falava. Mas quando foi quarta-feira passada, eu estudando lá em casa a palavra e orando e clamando, porque eu ainda não tinha uma convicção da palavra, mas de repente o Senhor bradou num versículo que eu já conhecia, porque glória a Deus, eu já li a Bíblia toda várias vezes, e todas as vezes você sente que tem alguma coisa que, nossa, mas como isso estava na Bíblia e eu não atentei para isso antes, porque ela é nova a cada dia, ela se renova a cada dia. Ame a palavra, leia a sua Bíblia, adore a Deus, porque está registrada a palavra, a vontade soberana dele para as nossas vidas, amém? E um versículo saltou no meu coração. Antes de falar do versículo, eu vou falar só rapidamente do livro. O livro é o livro do profeta Isaías, o profeta messiânico. Se desaparecesse, se queimasse todos os 65 livros da Bíblia e restasse apenas o livro de Isaías, nós teríamos uma pequena Bíblia. Ele é considerado uma mini Bíblia. Ele tem tudo que o ser humano precisa, ainda que todos os demais se perdessem, irmãos. Nós teríamos ainda tudo para saber de pecado, de salvação, de Jesus, de libertação, de cura, de tudo. A Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Isaías tem 66 capítulos com 2 divisões, 39 e também do 27 ao 66.
Nós vamos ver aqui que Deus ele vai trazendo uma clareza tão grande. Bíblia não é para ler, Bíblia é para estudar, Bíblia é para amar, Bíblia é para comer, para alimentar a sua alma. Bíblia é um livro para você parar diante dela horas ali e conversar com o Espírito Santo, que é o autor. Todas as vezes que você abre a Bíblia, o autor está ali, ele fala, aleluias, ele fala conosco assim como falou comigo. E eu preciso confessar que quando Deus ministrava o meu coração nesta palavra, eu sozinha na minha casa, eu adorava, eu chorava, eu glorificava, porque essa palavra veio de encontro à minha vida em um momento muito especial. E Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso, Deus fala, viu? Deus fala, aleluias, glória a Deus. Então nós vamos ver que o Antigo Testamento vai tratar sobre Israel, sobre o pecado de Israel, sobre a nação de Israel. Nós vamos ver que a primeira divisão do livro de Isaías também vai fazer o mesmo, vai tratar dos pecados de Israel. E o Novo Testamento vai trazer a pessoa de Jesus, vai trazer a sua morte, o ministério de Jesus. E a segunda divisão do livro de Isaías também vai trazer a vida de Jesus, o seu nascimento, a sua morte, a sua crucificação, vai trazer ali a sua ressurreição, vai trazer ali a redenção e vai trazer a salvação para a humanidade. Então olha que coisa mais linda. E nós estamos diante de um livro profético. Nós estamos diante de um livro messiânico. E eu quero que você abra comigo no capítulo de número 45 do livro de Isaías. E o versículo que saltou ao meu coração foi apenas o verso de número 15. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Deus de Israel. Ó Salvador, tu és um Deus que se esconde. Ó Deus, Deus de Israel. Nós atravessamos tantas lutas, tantos problemas. Não é porque nós somos cristãs, homens e mulheres presentes aqui nesta noite, que a gente vai estar livre das dificuldades, livre das angústias, livre das lágrimas? Não vamos. Você precisa ler o capítulo 44 e o 45 juntos, porque eles vão falar de um mesmo assunto, de uma mesma coisa. Eles vão trazer para nós a palavra de Deus vinda através da boca do profeta Isaías, que vai trazer a grandiosidade, a superioridade de um Deus extraordinário, maravilhoso. E o versículo 15, no qual nós lemos, está inserido dentro de um contexto em que é chegada a hora da assunção do Império Persa. E também vai estar relacionado à libertação do povo de Israel, que seria preso, levado cativo para a Babilônia, ali no exílio. Só que essa profecia aqui, ela é dita mais ou menos uns 200 anos, 150, 160, 170 anos antes disso acontecer. Deus vai chamar alguém pelo nome, o nome dele é Ciro. Deus vai dar características, Deus vai falar algo a respeito deste homem, que nem nascido ele era, talvez nem a mãe, nem o pai, nem ninguém ainda, daquela família. Mas Deus vai dar nome, olha o verso de número 1 do capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Deus vai chamar Ciro ainda de ungido. A Ciro, a quem eu tomo pela sua mão e direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Se você olhar o verso 28 do capítulo 44, a parte A do verso vai dizer assim: porque diz Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Nós vamos ver que Deus, ele vai levantar um homem, vai fazer nascer um homem por nome Ciro, e ele vai libertar o povo de Israel que entraria, que iria para um cativeiro. E ele daria carta dizendo que aquele povo poderia voltar
para a cidade de Jerusalém, que eles poderiam reconstruir a cidade de Jerusalém, que eles poderiam reconstruir o templo em Jerusalém, que nem ainda havia sido destruído. Eu quero que você preste bastante atenção, porque nós vamos caminhar aqui pela palavra de Deus, tremenda, santa, inerrante palavra de Deus, e ela tem muito a nos ensinar nesta noite. Aleluias. Então nós vamos ver, e o verso 2 vai continuar assim, ó: eu irei adiante de ti. É Deus dando profecia para Ciro. E endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades, as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó de Israel, meu eleito, eu a ti te chamei pelo nome. Pus-te o teu sobrenome, ainda que tu não me conhecesses. Deus, ele é tão tremendo. Deus, ele é tão alto. Deus, ele é tão absoluto. Deus, ele é tão magnífico. Ele nunca vai perder o controle de nada, nada. Deus, ele escreve a história no início, no meio e no fim. Deus, ele detém todo o poder e autoridade da palavra. Deus é extraordinário, ele sabe como fazer as coisas. Ele sabe como fazer com que a história caminhe de acordo com a soberana vontade dele. Ainda que nós erramos, nós falhamos, nós não venhamos a cumprir o que devíamos cumprir, ainda assim, aleluia, Deus é Deus que nunca vai perder o controle de nada. Você pode dizer um glória a Deus? Porque esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que nós saímos da nossa casa num friozinho desse, tão gostoso de ficar em casa quietinho, mas nós falamos, não, se vira, Deus é bem melhor. Deus lá hoje pode me surpreender. Lá tem alguma coisa hoje que Deus, ele pode trazer e derramar e mudar alguma coisa na minha vida ou me usar para ser bênção na vida de alguém, aleluias. E é essa forma que nós cremos, que nós acreditamos nesse Deus tremendo. O capítulo 44 e o 45, ele vai trazer para nós a superioridade de Deus. Depois eu até te chamo para ler esses 2 capítulos na sua casa. Você vai ver que Deus aqui, que vai usar o profeta Isaías, porque ele vai falar que os deuses pagãos, eles eram adorados. Os deuses pagãos, o povo tinha casa para eles. Eles eram de madeira, eles eram de ouro, e eles estavam ali sendo adorados. Mas esses 2 capítulos aqui, o profeta Isaías vai trazer um Deus que é soberano, um Deus que é superior, um Deus que fala, mas também um Deus que faz, um Deus que cumpre o que ele já disse. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, ele vai entender, ele vai vislumbrar algo que só profeta sabe, só alguém que está na frente sabe, só alguém que tem intimidade com Deus sabe, só alguém que já entendeu o que Deus quer falar sabe, aleluias. E ele entendeu, e parece que esse verso 15 aqui está até faltando um ponto de exclamação. Verdadeiramente, tu és um Deus que te ocultas, ó Deus de Israel, o nosso Salvador. Porque ele está vendo tudo antes de acontecer. Ele está vendo que o povo vai para o cativeiro, que o povo vai sofrer, vai passar 70 terríveis anos no cativeiro, vai haver morte, vai haver tristeza, vai haver perca, vai haver angústia, mas ele está vendo um Deus que está trabalhando por trás. Ele vai ver um Deus que está trabalhando na história para que tudo aconteça da forma como ele quer, para que tudo aconteça da forma como já estava escrito. Então Deus é soberano. Isaías vai deixar claro aqui que Deus, ele está acima, ele é soberano, ele é maior, ele é superior. Por quê? Porque ele trabalha aonde ninguém está vendo, aleluia, mas ele está trabalhando aonde ninguém pode perceber, mas Deus está trabalhando. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E ele fica tão aleluiado que ele vai explodir a alma dele nisso aqui, nesse versículo aqui. Talvez você ainda não entendeu, porque eu passei dias, eu passei horas, eu passei
E eu também, parece que eu já estou um pouquinho mais aleluiada, mas Deus, Ele é tão tremendo e tão maravilhoso, que Deus, Ele sabe o que está fazendo, que Deus, Ele não vai te chamar para fazer você perder, para fazer você ser envergonhada. Quem faz isso é os deuses lá de fora, quem faz isso é os deuses lá de prata e de ouro, porque aqui nós vamos ver claro, aleluia, Isaías reconhecendo que os caminhos de Deus são insondáveis. Isaías está reconhecendo que o caminho de Deus é extraordinário e que o homem e que a mulher não conseguem entender de forma nenhuma o agir de Deus. Como a mulher que está grávida não sabe como é formada uma criança, aleluias, ali dentro do ventre dela, não dá para imaginar isso, não dá. Eu já sou mãe, eu já tive 2 gravidez, já senti mexer, já senti tudo, mas eu nunca entendi como isso acontecia. Mas a minha confiança estava num Deus que tudo pode, a minha confiança estava num Deus extraordinário que ia fazer nascer, que ia me dar a condição de gerar e de ter filhos para a glória dele. Nós cremos e às vezes nós precisamos descansar um pouco mais. Eu passei muito aflita há um tempo atrás e eu perguntava a Deus tantas coisas. Mas sabe de uma coisa, irmãs? Eu não tenho que entender. Eu tenho que descansar. Eu tenho que confiar. Eu tenho que depender daquele que tudo sabe. Depender daquilo que tudo vê e parece que às vezes ele está escondido. Eu tentei entrar um pouco na mente de Isaías quando ele exclama esse versículo: verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Às vezes a gente quer sentir, quer esticar o braço, quer ver Deus, mas a gente não consegue ver Deus. Não consegue. Porque a forma como ele age vai sair da lógica humana. Vai estar muito além. Vai estar muito acima. Vai fugir a nossa lógica humana. O capítulo 44, verso 14. Tomou para si cedros, ou toma-se preste ou um carvalho, esforça-se contra as árvores do bosque, planta um olmeiro e a chuva o faz crescer. Verso 15. Então servirão ao homem para queimar. Com isso se aquenta, coze o pão, também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura, ajoelha diante dela. Esse é o Deus das nações. São deuses que não fazem nada. E o verso 17 ainda, verso 16, do 45, vai dizer assim, envergonhar-se-ão e também se confundirão. Todos cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens de escultura. Aqui nós podemos ver, aleluias, uma comparação, porque Isaías vai falar no verso 17, aleluias. Primeiro ele vai falar dos deuses, que são mentira, que são falsidade. Eles são feitos de madeira, de ouro, de pedra, de qualquer coisa que seja. Mas eles têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não podem ouvir o clamor. Eles têm mãos, mas não podem abençoar, pegar, apalpar. Eles têm pés, mas não podem se locomover. Eles têm tudo, mas não podem fazer nada. É aparência, é algo vazio, inútil. Mas nós lemos o verso 17. Mas Israel é salvo pelo Senhor, com uma eterna salvação, pelo que não sereis envergonhados e nem confundidos em todas as eternidades. Isaías está falando para nós aqui, aleluias, que Deus, apesar dele ser invisível, que Deus, apesar dele às vezes se esconder, que Deus, apesar de às vezes agir de uma forma que eu não entenda, que eu não consiga raciocinar, mas Deus existe e Deus ele sabe trabalhar na história. Deus ele sabe mover as coisas para que tudo aconteça da forma como ele quer, para que nada saia do controle das mãos soberanas de Deus, aleluias. Então nós vamos ver aqui, louvado seja o nome do Senhor, que é Deus,
É Deus quem vai usar um homem pagão. É Deus quem vai fazer ele nascer ainda para um projeto, para um propósito, para que ele viva algo que estava no coração de Deus. Porque haveria ainda um povo que iria para um cativeiro e o templo seria destruído e aquela cidade de Jerusalém também. Mas Deus já estava antevendo, aleluia, tudo. E ele já preparou o socorro, ele já preparou a misericórdia, ele já preparou, aleluia, o refrigério e o regresso daquele povo. Por quê? Porque Deus tem um plano com Israel. Deus é fiel. Eu quero dizer para você nesta noite, não importa como Deus disse para mim, não importa. E você, Adriana, não tem que entender tudo, não tem que saber de tudo. O meu lugar, me disse o Espírito Santo enquanto eu estudava ontem, anteontem e hoje, o meu lugar é um lugar de dependência, é um lugar de necessidade, é um lugar onde eu me humilho, mas para um Deus que pode me ajudar, pode me responder, pode trazer para mim aquilo que eu preciso de verdade. Não aquilo que eu acho, mas aquilo que eu preciso. Aleluia, aleluia. Deus vai agir na história trazendo salvação para aquele povo. Deus vai agir na história trazendo socorro para aquele povo, aleluia. Ainda que eles iriam para o cativeiro, mas depois do cativeiro a nação de Israel foi curada. Até aqui eles eram idólatras, mas depois do cativeiro nunca mais, nem uma imagenzinha eles adoraram. Eles foram curados, mesmo em meio à dor, porque Deus manda a dor quando nós não aprendemos no amor. Aleluia. É nós muitas vezes que escolhemos a dor, que escolhemos apanhar, sofrer, chorar, ser exilados, passar por dificuldades e percas, mas Deus não tem problema com a minha dor, com o meu corpo está sofrendo, comigo está chorando. Deus não tem problema em me fazer sofrer. Ele quer que eu aprenda, Ele quer que eu saiba discernir o que vem dele, o que não vem, o que é de mim, pura coisas de Adriana. Mas a Bíblia vai trazer para nós muitas passagens, as quais ela vai nos revelar que Deus é um Deus de mistério, que Deus é um Deus que se esconde mesmo. Isaías 45:15, verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, ó Deus de Israel. E aí eu quero que você caminhe lá em Romanos, capítulo 11, e o versículo de número 33 e o versículo de número 34. É Bíblia. Hino de adoração. Ó profundidade das riquezas. Paulo escrevendo a carta aos Romanos. Tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Essa palavra inescrutáveis é incompreensíveis, impenetráveis, não dá para entender. Porque quem compreendeu o intento ou a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém, amém e amém. Isaías vai ver Deus se escondendo ao longo da história, mas Paulo também, aqui nesses versos, aleluia, ele vai reconhecer nesse hino de adoração que ele escreve, que as decisões de Deus sobre salvação e a história são completamente inatingíveis para a nossa alma. Por que Deus age assim? Por que Deus salva o fulano? Por que Deus não permitiu vida para o ciclano? Mas por que Deus fez desta forma? Por que Deus não esperou mais? Por quê? A nossa mente quer resposta, a nossa mente quer saber de tudo, mas nós não somos deuses, nós não detemos, aleluias, o conhecimento das coisas. Isso pertence a Deus, porque Deus faz assim, eu não preciso saber. Você não precisa saber de tudo, só o que Deus revelar, aleluias. Então fique no que Ele revela. Adriana, fique no que Deus já te revelou. O Senhor disse ao meu coração, muito firme nesses dias, ao qual eu estava buscando Ele, aleluias. Fique no que eu já te revelei. Não tente entender tudo, não tente. E aí eu quero voltar para Isaías 45, aleluias. Aleluias. E agora o versículo de número 9.
Isaías 45:9, ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? O povo questionava, o povo queria saber, o povo queria ter conhecimento e ciência de tudo. Mas o próprio Deus, aqui no versículo 12, ele está perguntando, não tens mão não? Aí Deus mesmo vai falar, eu fiz a terra, eu criei nela o homem, eu fiz, e as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei eu as minhas ordens. Nós não vamos entender tudo o que Deus vai fazer. Nós não vamos ter o discernimento de todas as coisas que o Senhor vai fazer na nossa vida. Eu vou passar por dificuldade? E daí? Eu preciso. Você precisa. Ai, mas os crentes não podem ter problema. Ai, mas os crentes não podem ficar doentes. Ai, mas os crentes não podem ser pobres. Ai, mas os crentes... Mentira de Satanás. Deus nos ensina muitas vezes sobre as dificuldades. É no deserto. Se Jesus foi para o deserto, quem é a Adriana? Quem ela acha que ela é? Que ela também não vai para o deserto? Que ela também não vai passar dificuldade? Vai sim. Vai sim. Aleluia. Vai sim. Vai sim. Vai sim. E eu vou deixar a palavra falar. E a palavra fala. Fala porque essa aqui é a boca de Deus falando para nós. Isaías capítulo 55, verso 8 e o verso 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia, aleluia. Deus às vezes parece se esconder, minha irmã. Por quê? Porque Ele opera numa dimensão extraordinária, porque Ele opera numa dimensão maior do que a minha, porque Ele tem o que eu não tenho, Ele sabe o que eu não sei, Ele faz o que eu não posso fazer. Deus é extraordinário, Deus detém todo o poder, Deus está acima, a soberania dEle, a sabedoria dEle sempre vai me colocar embaixo. Está entendendo, mulher? Nós estamos entendendo nesta noite. Às vezes eu me acho, mas coitadinha de mim, eu estou sofrendo tanto, tem tanta dificuldade, tem tanta luta. E Jesus, vamos dar uma passeada na Bíblia? Vamos passear pelas Escrituras e saber se eu sou a única que Deus resolveu fazer eu sofrer? Deus é tão sábio. Ele não opera na nossa altura. Ele opera em outra. Ele não está no nosso nível, Ele está em outro. Aleluia. Quando eu olho para a palavra, eu vejo que quando tudo na minha vida parece estar um caos. Porque eu sei que os crentes passam por momentos assim, irmãs. Eu sou serva. Eu tenho 45 anos de conversão. Aleluias. Eu já passei por muitas dificuldades, por muitos problemas, por muitas lutas. Eu já chorei muito na minha vida, mas já sorri muito também, viu? Eu já vi vitórias, eu já experimentei coisas do céu na minha vida, que aleluia, se não fosse com Ele, eu sei que eu jamais experimentaria. Então eu sei o que é que eu estou falando. E quando tudo parecer difícil, e quando tudo parecer um caos, e quando a minha vida parece igual uns tempos aí, que virou de cabeça para baixo, e eu pergunto, Deus, cadê o Senhor? Por que o Senhor está em silêncio? Por que o Senhor não fala comigo? Mas deixa eu te dizer, às vezes quando tudo parecer perdido, lembre-se que você serve um Deus que está acima, que está além, que é extraordinário e que faz coisas por detrás aonde você nem está vendo, mas que Ele trabalha, mas que Ele faz, mas que Ele está ali nos bastidores, às vezes aonde ninguém vê, Ele está. O nosso Deus não para, não cessa de trabalhar pelas nossas vidas. Eu estou aqui porque Deus é bom, porque a misericórdia dele dura para sempre. Você está aqui nessa noite assentada como uma princesa do céu, tendo um maná de Deus nesta noite, porque Deus te ama, porque Deus é na sua vida, porque Ele cuida de você, porque Ele tem te sustentado,
porque Ele não deixou você cair, porque Ele te ama e Ele tem o melhor para você. Oh, aleluia! Ouvir isso é muito bom. Eu apanhei. Porque tem vezes que Deus vem e pega a gente no momento de fraqueza e eu fico, ai, coitadinha de mim. Ai, a luta tá demais. Coitadinha de mim, não sei mais o que eu faço. Deus, me ajuda. O Espírito Santo, ele ministra, ele fala. E ele vem ministrando no meu coração e eu achei extraordinário. Eu amo ele demais. Amo o Espírito Santo, amo Jesus, eu amo o Senhor meu Deus, eu estou aqui porque Ele é Deus na minha vida, Ele é maravilhoso. E Deus, aleluias, vai executar o plano dEle num nível alto, tão alto que às vezes eu, pecadora, limitada, não vou conseguir entender. E você também não. Pensamentos mais altos, caminhos mais altos. Pensamentos mais altos, caminhos mais altos. Você pode dizer caminhos mais altos, pensamentos mais altos. É isso. Uma palavra que o Espírito Santo me falou e que eu fiquei murchinha, mas murchinha mesmo, foi essa. Coloque-se no seu lugar. Coloque-se no seu lugar. A gente sofre, irmãos. A gente sofre. E eu falei, meu amigo, obrigado. Deus vai corrigir quem Ele ama. Deus vai corrigir quem Ele quer na glória, na eternidade. Deus vai corrigir quem Ele ama. Se Ele não te amasse, você não estaria aqui. Se Ele não te amasse, Ele não te corrigiria. Se Ele não te amasse, Ele não esperaria de você ser melhor amanhã do que está sendo hoje. Mas feliz, bem feliz, bem-aventurado é a mulher, é o homem que se coloca na posição de Deus, no lugar de dependente, falando, Senhor, eu não posso, eu não sei nada, eu nem sei se eu chego viva na minha casa hoje, eu não sei o amanhã, mas o Senhor sabe, o Senhor detém o conhecimento, a glória, o poder e tudo que é de Deus, aleluia! Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo teve que me lembrar. Você é limitada, mas Deus é ilimitado. Você é temporal, mas Deus, Ele é atemporal. Adriana, você é finita, mas você serve um Deus que é infinito. Você é pequena, mas você serve um Deus grande, muito grande. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Jó estava numa crise. Jó estava no momento mais terrível que um homem podia passar. Jó capítulo 11. Jó capítulo 11. Jó capítulo 11. E eles os amigos foram visitar Jó. Estão lá visitando. 7 dias em silêncio, porque não conseguiram falar nada, tamanha era a dor de Jó. E no versículo 7, Zofar, amigo de Jó, vai falar assim, na verdade ele vai repreender Jó. Porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Ele vai repreender Jó. E se tinha uma pessoa que o próprio Deus dera testemunha, esse homem foi Jó. Jó era homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal.
Era um homem que fazia boas obras, era um homem que cuidava dos pobres, era um homem que era um pai, que era esposo, que cuidava de tudo, que orava, que jejuava pelos filhos, que se porventura um deles estivesse em pecado, Deus iria, pela oração e pela intercessão de Jó como pai, iria abençoar os filhos. Jó fazia tudo certinho, mas isso não impediu de passar pela prova. Você pode fazer tudo certinho, mas você pode fazer tudo certinho, mas a prova ainda pode vir. E é nessa hora que a mente da gente quer bugar. É nessa hora que, Deus, mas por quê? Deus, mas por quê? Justo eu que faço tudo tão certinho. Deus não tem problema em pegar o certinho e fazer ele passar uma provinha ou um provão. Deus não tem problema com o sofrimento humano, desde que eu esteja aprendendo, me submetendo ao que Deus quer que eu aprenda. Deus não tem problema com o sofrimento da Adriana. Deus não tem problema. Deus só quer que a gente entenda. Sabe por quê? Porque a eternidade é tempo demais para a gente não ir para lá. A eternidade é gloriosa demais para nós não irmos para lá. Aleluias. Então passe, saia daqui nesta noite. Foi a minha oração nesses dias, desde quando Deus me deu essa palavra. Saia, Senhor, que cada mulher saia, Senhor, da porta para fora com uma mentalidade nova, de que o sofrimento vem, de que Deus permite sim, mas aleluias, o Senhor está por trás de todas as coisas. O Satanás é quem disse diante de Deus: aquele homem lá te serve, não é em vão, não é à toa, porque também o Senhor colocou, um muro de fogo ao redor dele. O Senhor tem abençoado aquele homem de uma forma tão grande. Nem assim ele foi impedido, pastora, de passar pela prova, pela luta. E olha que prova, olha que luta. Ninguém nunca passou o que Jó passou. Mas lá no capítulo 42, dá um pulinho aí na sua Bíblia comigo. Capítulo 42, verso 2. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus lábios ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Jó, depois de um silêncio terrível da parte do céu, Jó, depois de tantos questionamentos, Jó, depois de querer saber tantas coisas e tantas respostas, Deus aparece para ele e Deus fala com ele. E depois que Deus fala com ele, é essa resposta aqui que ele dá. Ele se humilha diante de Deus. Ele reconhece que o Todo-Poderoso é um Deus que prova sim, mas que Satanás é um cão raivoso, diz Martinho Lutero, nas mãos de um Deus que não solta a corrente. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Satanás vai, minha irmã, só até onde Deus permite. Nem um milésimo a mais. Se você está na prova, saiba, Deus tem o controle. Satanás com o inferno, com os demônios dele, não ultrapassa a barreira e a ordem que Deus já deu. Daqui você não passa. Toca sim, toca assado, mas desse jeito não. Senhor, mais e mais. Não! Pronto, acabou. Satanás é um servo obediente a Deus. Aleluias. Você já ouviu aquele trocadilho? Deus complica, depois descomplica, e se Ele quiser, Ele explica. Muito bem. Às vezes nós vamos passar por problemas na nossa vida que nós não vamos entender. Deus complicou. E depois Deus descomplicou. E aí? Ele explica se Ele quiser. Ele é Deus. Ele é soberano. Aleluias. Ele explica se Ele quiser. Deus não quer o nosso mal. Deus não quer o nosso mal. Deus não quer nos levar ao vale de Baca, ao vale das lágrimas, só para chorar sem sentido. Não. É tratamento. É na prova que a gente aprende.
Se mandar eu para um clube, sombra, água fresca, suco de laranja natural, sem gelo e sem açúcar, eu vou amar. Eu vou ficar ali de boa. Vou pensar em luta nada. Mas deixa papai me mandar para o deserto. Deixa papai me mandar um calor intenso que eu vou ter que pensar, dar valor, rever, raciocinar, mudar a rota, fazer outras coisas que eu não fazia, deixa. Então deserto é coisa de Deus, dificuldade é coisa de Deus, prova é coisa de Deus, luta é coisa de Deus. Deus não tenta, quem tenta é Satanás, mas prova, dificuldade vem de Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer o nosso mal, apenas Ele quer nos ensinar. Deus não quer o nosso mal, apenas Ele quer nos ensinar. Ele quer fazer com que a gente venha reconhecer a soberania dEle. Deus quer que a gente reconheça a superioridade dEle. Deus quer que a gente venhamos a nos colocar no lugar de dependência total e absoluta. Deus quer que nós nos escondamos atrás da cruz de Cristo, porque quem tem que aparecer é Ele, nunca nós. Aleluias. Deus quer fazer a gente passar na prova para nos aprovar, para que Ele venha nos usar de uma forma que eu seja cura, que eu seja graça, que eu seja remédio na vida de alguém, que eu leve um abraço, que eu ore, que eu interceda, que eu chore, que eu coma um churrasco, que eu faça alguma coisa, que eu participe da dor de alguém, para que eu seja bênção na vida dessa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Deus dos exércitos. Jó, ele vai reconhecer a soberania de Deus. Sim, ele vai reconhecer. Isaías reconheceu que Deus era um Deus que se escondia, porque ele estava vendo um Deus que se ocultava, mas ele também via um Deus que trabalhava por todos aqueles que esperavam nele. E como eu disse que a Bíblia às vezes é um livro que mostra um Deus que se oculta, que se esconde, um Deus de mistério, mas o Espírito Santo, ele falou ao meu coração que isso era assim, porque no Novo Testamento veio Jesus. Jesus é o verbo de Deus, a criação de Deus, a resposta de Deus para a humanidade. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é aquele que agora não mais se esconde, que não mais, aleluias, está sem o homem ver, entender, saber, ter um pouquinho mais de Deus ali em face, em carne, em osso, andando naquelas poeirentas ruas de Jerusalém, aleluias. Hoje nós somos privilegiadas, nós temos um Jesus maravilhoso que está aqui, ó, falando o tempo todo conosco, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e Deus quer nos ensinar. Nunca esqueça, sim, através da dor, sim, através da dificuldade, louvado seja o nome do Senhor. Quando tudo estiver muito difícil, irmãs, quando tudo estiver meio complicado, olhe para o caráter de Cristo. Hebreus 13, verso 8 vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, ele é instável, ele é estável. Nós somos instáveis. Quando Jesus vai entrar montado num jumentinho na cidade de Jerusalém, o povo aclama ele, o povo grita: Hosana, Hosana, aleluia, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jogam as suas vestes, jogam ali os ramos de palmeiras ali e aclamam o rei. Mas uma semana depois, aquele mesmo povo que gritava aleluia, agora vai gritar: crucifica, crucifica, mata. Nós queremos Barrabás, solte esse assassino, mas matem Jesus, matem Jesus. Então nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós somos instáveis, nós somos falhos. Um dia eu estou bem, aleluia, pastora, hoje o dia está lindo, maravilhoso. Aí no domingo seguinte, ai pastora, eu estou péssima, ora por mim, não estou aguentando mais, e não sei o quê. Ai pastora, o dia hoje está magnífico. Ai pastora, hoje eu estou tão mal, me ajuda. Nós somos assim, mas quem tem Jesus, aleluia, pode ser diferente. Deus pode mudar, pode transformar, pode cuidar, pode fazer algo novo acontecer na nossa vida. Eu tenho a mente de Cristo, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu sou de Deus, e eu posso ser diferente para a glória dele, para a glória dele, para a glória dele. Aleluias! Oh, glórias! Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluias!
Nós somos diferentes. É tanta luta, é tanta prova. Aleluia. Mas tinha uma irmã lá na igreja que eu congregava, ela falava assim: eu vou dar um chute na luta, eu vou tomar banho, vou ir na seda e no salto para a igreja. Satanás não vai me vencer, não. Eu vou bela, eu vou maravilhosa. É por isso que nós estamos aqui confundindo Satanás. Se eu fosse olhar para mim, eu não estava aqui. Talvez se você fosse olhar para você, você não estaria aqui. Talvez se a Sara fosse olhar para ela não estaria aqui. Mas Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Ele é extraordinário, ele não perde o controle de nada. Ele detém poder, autoridade, força, domínio, graça e glória pertencem ao nosso Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Ai, eu sirvo um Deus grande demais. Eu sirvo um Deus poderoso. Eu sirvo um Deus tremendo. E você, mulher? Como vai voltar para casa? Como vai chegar na tua casa? Talvez o mesmo problema vai estar lá. Talvez a mesma angústia vai estar lá. Talvez o mesmo marido vai estar lá. Aleluia, não vai trocar não. Mas Deus é extraordinário. Por quê? Porque ainda que Ele não trabalhe por fora, mas Ele vai trabalhar por dentro. Ele vai trabalhar no interior. Ele vai me ensinar. Ele vai me fazer coisas. Ver coisas que ninguém pode fazer. Mas Ele pode. Deus é extraordinário. Eu sou feliz demais porque eu sirvo Ele. Eu sou feliz demais porque Ele pegou nessas fracas mãos e tem me conduzido até aqui. E eu falei para Ele: Jesus, eu não te largo. Eu vou para a glória, eu vou para a eternidade. Jesus, nós vamos passar a eternidade juntos. Jesus, segura na minha mão. Não deixa eu olhar para mim. Nunca. Eu preciso duvidar dos meus sentimentos às vezes. O coração do homem engana. Aleluias. Então, quando tudo estiver difícil, fique estacas, crie raízes naquilo que Deus já te revelou. Às vezes, pastor Marcos, a voz do pastor Marcos chega aqui no meu ouvido e fala assim: ó, você tem uma palavra. Você está debaixo de uma palavra. Você tem uma palavra. Você está debaixo de uma palavra. E eu falo: eu não vou me arredar dessa palavra não. Eu vou ficar nessa palavra. Porque eu falho, eu mudo. As estações me levam, parece que para outro caminho. Mas eu não vou não. Porque a palavra que Deus já me liberou deve bastar. Basta na tua vida a palavra que já foi liberada. E enquanto você caminha na palavra que Ele te liberou, Ele vai abrindo mais caminhos para você. Ele vai te levando a caminhar de um modo excelente para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Não confie em você. Maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Mas bendito o homem que confia no Senhor e faz dele a tua força e a tua vitória. Aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias, eu termino dizendo que a beleza do Deus que se esconde em Isaías 45, verso 15, aleluias, reside hoje na beleza de um Deus que se deixa conhecer, porque aqueles que o buscam, Ele se revela. Jeremias 33, verso 3: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que tu não sabes, mas se clamar vai saber, se clamar vai estar na frente, se clamar vai ser profeta de Deus, para quem o Senhor te levar a levar uma palavra que ninguém tem, mas Deus te faz capaz para ser porta-voz de Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Coloque sobre seus pés, mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 25, verso 14. A intimidade do Senhor é para aqueles que confiam, que o buscam, e Ele vai fazer você conhecer os mistérios dele. Rai de manto e manaf.
Eu não sei o que você está passando, eu não sei a luta que você está enfrentando, mas eu, aleluia, sou a primeira, aleluia. Se fosse só, se parasse por aqui, eu já estaria aqui. Mas manai, manai. Eita, Deus fala. Então, Deus falou ao meu coração, Deus me animou, Deus me fortaleceu. E agora eu quero chamar você. Eu sei que a nossa hora está um pouquinho avançada, mas Deus, Ele é tão tremendo. Por mim podia chegar até as 2, 3, 4, 5 da manhã, porque hoje eu já vim aleluiada, porque eu falei: Jesus, o Senhor falou comigo, e eu sei que o Senhor vai me usar para falar com aquelas mulheres. Por favor, em nome de Jesus, que as intercessoras fiquem aqui. Venham aqui em nome de Jesus. Você, vem aqui cada uma, em nome de Jesus, que sentir a necessidade, a urgente necessidade de depender de Deus, a necessidade de ser um vaso nas mãos de Deus, mas que por enquanto você está sofrendo, que por enquanto você está chorando e não está entendendo o que está acontecendo com você. Vem porque aqui tem mulheres, como eu disse, mulheres de oração, mulheres que têm pago um preço no joelho, mulheres, aleluia, que têm falado com Deus: Deus, me leva a interceder, mas me leva a ver milagres. Vem em nome de Jesus. Se você precisa de uma oração, se você está passando por um problema, por uma dificuldade, e você não está entendendo, parece que perdeu o fio da meada. Aleluia. Feche os seus olhos. Oh Deus, oh Deus, Deus, obrigado, Senhor. A tua palavra é a luz.